A saudade é o eco do amor que ficou dentro quando a vida levou o que estava fora. Ela chega como uma brisa triste, silenciosa, que atravessa os dias comuns e carrega lembranças como quem carrega folhas soltas de um outono que não quer terminar. É a ausência se fazendo presente, o coração insistindo em procurar o que já não existe, o corpo lembrando de gestos que já não o tocam e a mente revivendo diálogos que só acontecem dentro dela. A saudade é o vício de um afeto que o tempo suspendeu. E quando ela chega, o mundo muda de tom. Tudo parece um pouco mais lento, mais vazio, mais distante. As coisas seguem, mas você sente que ficou parado. E dentro desse estado silencioso, há uma confusão. Você sabe que acabou, mas não sabe como seguir. A razão entende, o coração ainda não. E nesse intervalo entre o que se sabe e o que se sente, a alma luta em silêncio. O estoicismo nasce para esse tipo de momento. Ele não é uma filosofia fria, é um abrigo. Ele não te manda apagar o que sente, mas te ensina a não se afogar dentro disso. Porque o problema não é sentir falta, é tentar resistir à falta. O que dói na saudade não é a lembrança, é a resistência. O ser humano luta contra a realidade, e é essa luta que o destrói. Quando alguém vai embora, a ausência vira uma sombra. E ao invés de aceitá-la, a mente tenta negociar com o destino. Ela revive o passado, inventa futuros, cria versões alternativas, e quanto mais faz isso, mais se prende. É como tentar deter o vento com as mãos. A saudade é a natureza pedindo que você se curve à mudança, e toda tentativa de impedir o fluxo se transforma em dor. Sêneca dizia que a alma que resiste ao inevitável se tortura a si mesma. E é isso que a saudade faz quando não é aceita. Ela te coloca contra a vida. Você tenta reviver o que acabou e, nesse esforço, perde o que ainda existe, o presente. O estoico observa o presente como sagrado. Ele entende que tudo o que passou foi lição, não prisão. Ele não foge da lembrança, mas também não a idolatra. Ele a reconhece, aprende com ela e depois solta. Porque o amor, quando é real, não precisa ser eterno. Ele só precisa ser verdadeiro no tempo em que existe. Marco Aurélio dizia que tudo muda, tudo se transforma, tudo flui. O erro está em tentar congelar o que nasceu para ser movimento. A saudade é o eco desse erro, o desejo de manter vivo o que a natureza já transformou. É por isso que ela dói tanto, porque você está tentando dar permanência ao que foi feito para passar. A mente quer eternidade, mas o universo só trabalha com ciclos. E quando você aprende isso, começa a entender que a saudade não é um castigo, é uma parte do caminho. Ela é o processo de adaptação da alma à ausência. É a abstinência de um vício afetivo. E toda abstinência é cura disfarçada de dor. No início, o corpo sente falta, o coração sente falta, a rotina sente falta, e tudo parece gritar a ausência. Mas depois de um tempo, o silêncio começa a falar mais alto. Ele começa a reorganizar o que estava fora do lugar. Ele devolve as tuas forças, tua identidade, tua calma. A saudade é o intervalo entre o amor e o entendimento. É o tempo que o coração leva para aceitar o que a razão já sabe. E o estoico entende que esse intervalo também é necessário. Ele não tenta apressar a cura porque sabe que tudo o que é natural tem seu ritmo. Ele apenas observa, respira e permanece. Ele sabe que o sofrimento é o corpo pedindo compreensão e que quando a compreensão chega, a dor se dissolve. Epicteto dizia que não são as coisas que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. O que te fere na saudade não é o fato de alguém ter ido embora, mas o significado que você dá a isso. Você transforma a ausência em rejeição, o fim em fracasso, o silêncio em castigo. Mas nada disso é verdade. A ausência é só mudança. O fim é só recomeço. E o silêncio é só espaço. A saudade é o lugar onde a mente te convida a olhar para dentro. E se você tiver coragem de olhar, vai descobrir que o que você realmente sente falta nunca foi apenas da pessoa. Foi de si mesmo no tempo em que amava. Foi da tua leveza, da tua entrega,
da tua pureza ao sentir. E é por isso que o estoico não tenta apagar o amor, ele o transforma. Ele entende que o amor que parecia estar no outro sempre esteve dentro e que agora precisa voltar para casa. Quando o coração amadurece, ele entende que amar não é possuir, é participar. Que a presença é temporária, mas o aprendizado é permanente. Que nada é realmente perdido, porque tudo o que te toca verdadeiramente deixa algo em ti. A saudade, nesse ponto, deixa de ser ferida e vira lembrança. Você não quer mais voltar, você apenas reconhece o que viveu. Você agradece o que foi, aceita o que é e confia no que será. Marco Aurélio dizia que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. E é aqui que o poder muda de mãos. Porque quando você para de pensar na falta e começa a pensar na gratidão, a energia muda. O mesmo amor que te fez sofrer começa a te curar. O mesmo silêncio que te assustava começa a te acalmar. A saudade não desaparece, mas se suaviza. Ela se transforma em algo que te acompanha com leveza. Ela deixa de te puxar para trás e passa a te empurrar para a frente. E um dia, quase sem perceber, você descobre que está vivendo, que a vida voltou a ter cor, que o coração voltou a bater sem aperto, que as lembranças já não doem. Você começa a entender que o amor verdadeiro não acaba. Ele apenas muda de forma. Ele deixa de ser presença e se transforma em paz. Sêneca dizia que a alma tranquila é invulnerável. E quando você chega a esse ponto, a saudade se torna apenas uma visita gentil. Ela aparece de vez em quando, te toca o ombro, te lembra de quem você foi e depois se despede. Porque agora você entendeu que o que doía não era a perda, era o apego. E o apego é a ilusão de que algo te pertence. Nada te pertence, nem as pessoas, nem os momentos, nem o amor. Tudo é emprestado. E o estoico aprende a viver com elegância dentro dessa verdade. Ele não se agarra, ele aprecia. Ele não exige, ele agradece. Ele não lamenta, ele entende. A saudade foi o preço da tua evolução. Ela foi o deserto que te fez forte, o silêncio que te ensinou a ouvir, a ausência que te mostrou o quanto você se bastava. Ela te fez entender que ninguém é tua metade, que o amor não deve te consumir, mas te expandir. E quando a saudade termina, o amor próprio começa. Ele nasce das cinzas do apego e floresce como serenidade. É a alma, finalmente, em paz com o que passou. Epicteto dizia que a liberdade é o poder de escolher a própria reação. E você escolheu. Escolheu parar de correr atrás do que se foi e começar a caminhar em direção a si. Escolheu soltar o que te pesava. Escolheu respirar. E quando você escolhe respirar, a vida volta. O mundo deixa de ser ameaça e volta a ser possibilidade. O silêncio volta a ser lar. A ausência volta a ser espaço. A solidão volta a ser liberdade. A saudade, agora, é apenas a lembrança de um tempo em que você ainda não sabia que era capaz de seguir sozinho. E agora você sabe. E é nesse instante silencioso que algo dentro de você começa a se realinhar. Como se a dor que antes parecia um labirinto, agora começasse a se transformar em caminho. E esse caminho não te leva mais até o outro, mas até você. Porque o estoicismo te ensina que tudo o que acontece tem a função de te aproximar da tua essência. A saudade, por mais dura que seja, é o meio mais profundo de autoconhecimento que existe, pois é através dela que você descobre que não sente apenas falta da pessoa, sente falta da sensação de ser inteiro, da paz que sentia ao se entregar, do sentido que existia na rotina quando o amor habitava ali. O que dói de verdade não é a ausência do outro, mas a ausência de significado, porque o coração, quando ama, faz do outro um lar, e quando esse lar é demolido, a alma precisa aprender a morar novamente dentro de si. E é isso que a saudade exige: o retorno, a reconstrução, o reencontro. Marco Aurélio dizia que o universo é mudança e a vida é opinião. E isso significa que a dor que hoje te parece insuportável é apenas uma interpretação que pode ser transformada. Porque tudo o que te fere, se observado com calma, te mostra um poder que você ainda não reconhecia. E talvez seja por isso
que a vida te separou de quem te fazia bem, para que aprendesse que o bem que você sentia não vinha da pessoa, mas do modo como você se permitia sentir. E quando você entende isso, a saudade começa a perder o peso, porque já não há necessidade de voltar, há apenas a necessidade de compreender. E compreender é o ato mais nobre da mente humana. É quando você deixa de resistir e começa a fluir com o curso das coisas. E nesse fluir, o sofrimento se dissolve, como gelo sob o sol. Sêneca dizia que o homem que aceita o destino com amor transforma tudo em virtude. E o estoico faz exatamente isso com a saudade. Ele a aceita com amor, ele a observa sem pressa, ele entende que ela é apenas o eco de um ciclo que cumpriu seu papel. E enquanto o coração sente falta, a consciência sussurra que a falta também é uma forma de presença. Porque o amor que foi vivido não desaparece. Ele apenas muda de forma. Ele se transforma em lembrança. E a lembrança, quando amadurecida, vira sabedoria. E a sabedoria é o que te torna livre. A liberdade, no entanto, não chega de repente. Ela vem aos poucos como o amanhecer que ilumina o quarto devagar. Primeiro a luz toca as bordas, depois o chão, depois o rosto, e quando você percebe, já está completamente claro. E é assim que acontece dentro de você. Um dia a saudade ainda dói, no outro já apenas aperta, e em outro ela apenas existe, até que um dia ela se transforma em calma. É aí que o estoico entende que o amor nunca foi perda, sempre foi processo, porque tudo o que te toca verdadeiramente te leva de volta para si. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas, e a opinião que você tem sobre o fim é o que determina o tamanho da tua dor. Porque se você encara o fim como fracasso, ele te destrói, mas se o vê como destino, ele te liberta. E o estoico escolhe a libertação, não por orgulho, mas por sabedoria, porque ele sabe que nada do que é verdadeiramente seu precisa ser forçado e que tudo o que vai embora abre espaço para algo mais autêntico, e o mais autêntico é sempre o que nasce do silêncio. O silêncio é o solo fértil da alma. É onde o barulho das lembranças se acalma e a tua voz volta a ser ouvida. É nele que você percebe que a saudade, antes vista como inimiga, é apenas o convite para um reencontro mais profundo. O reencontro com o teu centro. E quando esse reencontro acontece, o vazio que antes assustava começa a se tornar conforto. Porque o que te assustava não era a solidão, era o desconhecimento de ti. Marco Aurélio dizia que o homem busca refúgio em templos e montanhas, mas o verdadeiro refúgio está dentro de si, e é nesse momento que você entende que o amor que faltava era o amor próprio, o mesmo que você confundiu com o amor do outro, e o estoico, ao perceber isso, passa a cuidar da própria alma como cuidava de quem amava, com paciência, com presença, com compaixão, e nesse cuidado, a saudade se transforma em gratidão. Gratidão por ter vivido algo real. Gratidão por ter aprendido algo que só a perda ensina. Gratidão por estar se tornando alguém que não precisa mais se prender para sentir. E essa gratidão é o primeiro sinal de paz. E quando a paz começa a nascer, você não precisa mais fugir das lembranças. Pode olhá-las com ternura, como quem folheia um livro que já terminou, sabendo que cada página cumpriu sua função. Sêneca dizia que o homem sábio se alegra com o que tem e não se lamenta pelo que não tem. E é isso que acontece quando o coração amadurece. Ele para de pedir o que falta e começa a honrar o que ficou. O que ficou é você. E esse você que ficou é mais forte, mais lúcido, mais leve, porque passou pelo fogo da saudade e saiu inteiro. O estoico não foge do fogo, ele se purifica nele, porque sabe que é nas chamas da perda que o ouro da consciência é forjado. E quando você sai desse processo, o mundo volta a ser belo, mas de um jeito diferente. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. E agora a beleza não depende mais de quem está ao teu lado. Ela nasce do modo como você enxerga o que te cerca. Marco Aurélio dizia que a vida é opinião. E quando a tua opinião sobre a dor muda, a dor deixa de ser inimiga. E quando a dor deixa de ser inimiga, ela se torna mestra, e o que antes era sofrimento vira sentido. A saudade é o último teste do amor.
o momento em que você prova se amava a pessoa ou o sentimento de ser amado. E o estoico passa nesse teste quando entende que amar não é prender, é permitir que o outro vá e que a vida continue. E ela sempre continua. E é nesse continuar que o coração aprende a fluir com o destino. O destino é como um rio, e quem tenta segurá-lo se afoga, mas quem aprende a nadar nele descobre que até a correnteza mais forte tem direção. Epicteto dizia que se queres progresso, aceita ser visto como tolo. E há sabedoria nisso, porque quando você começa a se desapegar, o mundo te chama de frio. Mas o que ele não entende é que o desapego não é indiferença, é liberdade. É a capacidade de amar sem precisar possuir. É o amor que não exige, é o amor que observa, é o amor que abençoa o que foi e segue leve. E quando você alcança esse estado, a saudade já não é dor, é poesia. Ela vira algo que habita o peito com ternura, que te faz lembrar sem peso, que te ensina que o amor não morre, apenas muda de forma. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece está em harmonia com o todo. E isso inclui as separações, os vazios, as ausências, porque até o silêncio faz parte da música. E então, o que antes era lamento se transforma em canção. Você olha para trás e percebe que nada foi em vão, que cada lágrima regou algo invisível dentro de você, que cada noite em claro te aproximou do entendimento, que cada saudade que parecia castigo era na verdade um chamado para a consciência. E essa consciência é o ponto onde a dor termina. A alma agora está madura. Ela não precisa mais de respostas, nem de retornos, nem de promessas. Ela entende que tudo o que foi vivido foi exatamente o que precisava ser, e que o que não foi, simplesmente não tinha que ser. E esse entendimento é a cura. Sêneca dizia que o homem livre é aquele que está em paz com o destino, e a paz com o destino nasce da aceitação profunda. Aceitar é diferente de desistir. Aceitar é compreender que a vida é sábia. O estoico aceita com dignidade, ama com consciência, lembra com serenidade. Ele caminha sem olhar para trás, não porque esqueceu, mas porque entendeu. E quando o entendimento chega, o peso se vai, a respiração volta. O coração se expande. Você não esquece o que viveu, mas já não depende disso para viver. E então, o amor volta a existir, mas agora dentro como um estado de ser, não como uma busca. A saudade cumpriu sua função. Ela te ensinou a amar sem medo da ausência. E agora, o silêncio que antes te assustava é o teu lar. E é nesse ponto que o silêncio começa a trabalhar a teu favor, como se cada pedaço de ausência se reorganizasse dentro de ti em forma de calma. O que antes era um peso agora é respiração, e o que antes era um buraco agora é espaço. Aos poucos, a saudade deixa de ser um som que ecoa e passa a ser o pano de fundo da tua própria existência, uma lembrança suave que apenas prova que você foi capaz de amar de verdade. Porque é isso que o estoicismo ensina, que a dor não é inimiga, é mensageira, que o sofrimento não é punição, é parte do processo que lapida a alma até que ela volte a ser o que sempre foi, inteira. Você começa a perceber que aquilo que um dia chamou de perda não foi o fim de nada, mas o início de uma nova relação com a própria vida. A ausência do outro te obrigou a conhecer a tua própria presença, e isso é um presente disfarçado. Marco Aurélio dizia que cada perda é uma transformação, e é isso que acontece quando você para de resistir. O amor que parecia ter acabado apenas se mudou para outro formato. Ele não desapareceu, apenas deixou de ter rosto. Agora, ele se manifesta na tua serenidade, na tua maturidade, no teu jeito de tratar o mundo com mais leveza. O que antes era urgência, virou contemplação. O que antes era carência, virou quietude. É como se o tempo tivesse trocado o barulho do desejo pelo som tranquilo da sabedoria. A saudade, nesse estágio, já não dói. Ela te acompanha como um lembrete discreto de tudo o que você aprendeu. Ela é a prova viva de que sentir profundamente é um dom, e que o amor, mesmo quando termina, continua sendo a força mais transformadora que existe. Sêneca dizia que a alma tranquila é invulnerável, e essa invulnerabilidade não vem da frieza, vem da aceitação.
Quando você aceita que a vida se move, que tudo é impermanente, que o amor também tem fases, a saudade perde o poder de te destruir. Ela continua ali, mas domesticada, transformada em parte do teu equilíbrio. O estoico não tenta apagar o que viveu. Ele aprende a caminhar com isso. Ele sabe que tudo o que o tocou faz parte do que ele é. Ele não precisa mais negar a dor, porque ela se tornou uma cicatriz bonita, a marca de quem viveu, caiu, aprendeu e se levantou. E quando você chega nesse ponto, percebe que as pessoas que passam por nós nunca vão embora completamente. Elas deixam fragmentos, deixas, lembranças, gestos, pequenas eternidades espalhadas dentro de quem fomos. E cada uma delas molda o que estamos nos tornando. É por isso que o sábio agradece até as ausências, porque sabe que sem elas não teria aprendido a valorizar a própria companhia. Epicteto dizia que a liberdade é poder escolher a própria reação. E quando você escolhe reagir à saudade com amor em vez de desespero, ela se transforma. O que antes era uma dor aguda se torna uma melodia calma. O que antes era um buraco passa a ser abrigo. O que antes era choro passa a ser gratidão. E essa transformação é o que o estoicismo chama de domínio interno. É quando a vida deixa de te arrastar e começa a te acompanhar. Quando você entende que o amor não é algo que se perde, mas algo que se redistribui dentro de ti. A saudade era a prova de que você ainda tentava guardar o amor no lugar errado. Agora, ele está no lugar certo, no centro da tua alma, onde ninguém mais pode tocá-lo. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece está em harmonia com o todo, e é nessa harmonia que o estoico encontra paz. Ele sabe que o destino não erra, que as separações fazem parte do desenho invisível da existência, e que o coração chama de perda é muitas vezes apenas o universo te realinhando com a tua própria essência. Você começa a olhar para trás sem ressentimento. Cada pessoa que passou te trouxe algo. Uma lição, uma lembrança, uma cicatriz, um despertar. E de todas essas coisas, nasce uma versão tua mais clara, mais lúcida, mais consciente. A saudade, então, se transforma em mestre. Ela te ensinou que nada do que é verdadeiro se vai completamente. E que o amor, quando amadurece, deixa de ser dependência e passa a ser compreensão. Sêneca dizia que o homem em paz com o destino é livre. E essa liberdade é o que nasce depois que a saudade cumpre sua missão. Quando você não luta mais contra o que aconteceu, o coração para de sangrar. Ele se aquieta. Ele aprende a pulsar sem urgência. A saudade vira parte da respiração. Entra e sai, sem drama, sem resistência. E quando você vive assim, percebe que o silêncio não é solidão, é harmonia. É a alma reorganizando o mundo dentro de ti. O que o outro levou não era teu, era só reflexo. O que ficou é o essencial. Tua capacidade de amar, de sentir, de recomeçar. E o que o estoico chama de virtude é justamente isso. A força tranquila de quem permanece íntegro mesmo depois de ter sido quebrado. Epicteto dizia que o homem sábio não deseja que as coisas aconteçam como quer, mas quer que elas aconteçam como acontecem. Essa é a essência da serenidade. Quando você deixa de querer controlar o destino, a vida volta a fluir. A saudade, que antes parecia um obstáculo, se revela um portal. Você atravessa e encontra um mundo novo, o mesmo mundo, mas com outro olhar. O amor que parecia perdido agora se espalha por tudo. No café quente da manhã, no vento suave de um dia comum, na luz que entra pela janela. O amor não foi embora, ele apenas se dissolveu no ar, e agora está em tudo o que te cerca. Marco Aurélio dizia que a mente se tinge da cor dos pensamentos, e os teus agora têm outra cor. Já não são cinzas de melancolia, são tons de ouro, de compreensão. Você não é mais o mesmo. O que era ferida virou janela, e por ela entra luz. Você aprendeu que a ausência é uma forma diferente de presença, e que o amor, mesmo sem toque, ainda é energia. E essa energia te sustenta. Você não precisa mais de provas, nem de promessas, porque tudo o que o amor precisava te ensinar já foi ensinado. A saudade te amadureceu. Ela te tirou do barulho do desejo
e te entregou ao silêncio da alma. E um dia você percebe que já não sente mais medo. O medo de esquecer, o medo de ficar só, o medo de nunca mais sentir igual. Todos esses medos se dissolvem porque o amor próprio toma o lugar da carência. A solidão deixa de ser fantasma e passa a ser companhia. O silêncio deixa de ser castigo e passa a ser lar. A saudade, finalmente, deixa de ser ausência e se torna presença serena. E quando isso acontece, o mundo te olha e não entende. As pessoas te chamam de frio, mas o que elas não veem é que dentro de ti há fogo. O fogo da calma, o fogo do entendimento, o fogo da alma que aprendeu a não se consumir para iluminar os outros. Sêneca dizia que o homem forte não é o que não sente, mas o que não se deixa dominar pelo que sente. E é exatamente isso que você se tornou, alguém que sente tudo, mas não se perde em nada. Alguém que ama em silêncio, que lembra sem dor, que vive sem precisar provar. O que antes era dependência agora é escolha. O que antes era busca agora é presença. A saudade, que antes era uma prisão, virou liberdade. E é por isso que o estoico sorri mesmo sozinho. Porque ele entende que estar só não é falta, é plenitude. É o estado natural de quem aprendeu a se bastar. E quando você chega nesse ponto, tudo ao teu redor parece mais simples. As conversas se tornam mais leves, as relações mais calmas, a vida mais sincera. Você já não precisa implorar por atenção, porque entendeu que o amor verdadeiro não exige. Você não precisa provar que superou, porque a superação não precisa ser anunciada. Ela apenas se reflete na tua paz. E a tua paz é o sinal de que a saudade cumpriu sua função. Ela veio para te desmontar, para te despir das ilusões, para te devolver ao essencial. E agora que ela cumpriu seu papel, ela se despede. E você a deixa ir, com o mesmo amor com que um dia deixou o outro partir. Marco Aurélio dizia que dentro de ti está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se não a impedires. Essa fonte agora flui livre. É o amor que ficou, não o que foi embora. É o amor que não depende de rosto, de tempo, de reciprocidade. É o amor que se basta. É a paz que vem quando você entende que não precisa de nada para se sentir inteiro. A saudade era o último apego, e ao soltá-la, você se torna verdadeiramente livre. Se este texto te trouxe serenidade, compartilha essa calma. Inscreva-se no canal e deixa que essa mensagem encontre alguém que ainda luta contra o que já passou. Porque às vezes, tudo o que um coração precisa ouvir é que a saudade não é o fim de nada. É apenas o começo de uma vida nova dentro de si.